Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso terceiro vídeo falando sobre Little Nightmares. Nós estamos agora na fase da cozinha. São mais duas fases, quando a gente termina, são apenas 5 capítulos. É um jogo relativamente curtinho, mas um jogo bem bonitinho. Beleza? Então, pra galera que já está aqui acompanhando, espero que vocês estejam gostando. Mas se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não sabe o que está acontecendo, tem os outros 2 vídeos que é aqui no Craftando Joga. No caso, é o nome que eu chamei esse pequeno bloco. Mas já temos aqui o episódio 1 e o episódio 2, onde nós temos aí, para você entender esse questionamento, essa coisa, apesar de que não é uma história assim que tem tanta necessidade, tem tanta referência. Então, se quiser continuar assistindo, beleza. Se não, sugiro dar um pulo lá no comecinho e ver a nossa playlist bonitinha falando sobre os 3 primeiros, beleza? Então, bora lá falar um pouco mais sobre o que aconteceu nessa fase da cozinha e alguma coisa interessante narrativamente. Já começa com a gente se levantando e por enquanto não tem nada de tão diferente. Você escuta um pouco de chuva, então acredito que esteja algum elemento meio que fora dessa localidade. Aí a gente ainda não entendeu muito o que é tanto isso, é um quê, né? É um barco, é uma prisão. No caso fica mexendo, então parece ser bastante um barco, mas por enquanto não trouxe nenhum elemento interessante, no caso, onde poderia ser, porque estamos falando de Little Nightmares, onde até já discuti se realmente é um pesadelo literal, no caso, nós estamos sonhando de alguma forma, ou se por acaso é algo como um pesadelo de um local específico, né? Ah, nossa, ficar aqui é um pesadelo, ficar aqui é um inferno. Então talvez seja essa a ideia. A gente vê aqui um corpo caído como uma possível referência de abandono, né? Ainda mais pegando como ideia aqui esse gancho que parece ser aqueles ganchos de açougueiro, né? Então tem bastante força nesse elemento. Temos aqui esse corpo sendo puxado, no caso levando para algum lugar, mas no caso agora a gente vai e tenta seguir e descobre. Você vê novamente esse zoom out, onde tem essa ideia. Novamente ali lá no fundo você percebe novamente um easter egg, onde a gente tinha o nosso vilão puxando aquela jaula com uma forma, e agora aqui nós temos novamente um cozinheiro lá no fundo, trazendo essa ideia de meio que consciência narrativa. Porque é interessante que quando você percebe que tem esse tipo de repetição, quer dizer que é a cara do escritor, a cara do leitor, no caso aqui a cara do roteirista do jogo, onde você percebe esses elementos que se repetem, trazendo essa personalidade para a história, onde novamente ele dá essa ideia de apresentar o antagonista do momento, e agora a gente tem o ponto principal. Novamente a gente pega aqui até o fundo, novamente vocês escutaram um tec da ratoeira sendo pega, no caso, rato sendo pego pela ratoeira, onde a gente tem essa proposta de: será que estamos indo para a armadilha da mesma forma que o rato também foi pego por essa armadilha? Onde o rato é pego por uma armadilha de comida. E nós temos o que? O nosso personagem também sendo acometido pela fome de alguma forma. Então será que existe essa meio que analogia mórbida entre a armadilha do rato buscando alimento e agora nós também buscamos esse alimento e seremos presos com isso? Temos aí uma musiquinha de fundo, essas crianças cantando de uma certa forma, como se trouxessem mais um elemento de terror. Porque muitas vezes crianças cantando, sorrindo, brincando, são formas de delicadeza, porém também são armadilhas para aquelas pessoas ou mal intencionadas ou até mesmo bem intencionadas.
E o legal é que aqui, nós comemos um rato, não ativou armadilha nenhuma, porém você vê que houve um elemento sendo mudado, ou seja, algo mudou dentro de nós. Será que essa mudança vai gerar algo? Será que as pessoas que hoje comem esses seres humanos, como a gente viu nos dois outros atos, também tiver essa transformação interna e vai ficar nesse ciclo vicioso? Não sabemos. Teremos que ver a continuação da história, ou até mesmo esse capítulo, caso seja interessante, mostre. Porém, você percebe que a proposta agora dessa fase é a cozinha. Então já existe um elemento narrativo de alimentação e, no caso, antes um possível canibalismo mostrado pelo outro antagonista, mas no caso aqui nós temos o que? Comer ratos, onde entra essa selvageria, talvez, um canibalismo associado à selvageria de alguma forma. Eu acho bem interessante isso, porque você percebe o quão poderoso isso é nas entrelinhas. E o legal dos jogos indie é que a interpretação é muito focada nesse tipo de coisa. Normalmente jogos AAA, assim, tem algumas histórias mais fechadas, algo mais épico ou mais bem trabalhado na sua lógica direta. Os jogos indie, no caso, por serem mais independentes, existe esses fatores de essa diferença estrutural e proposta. Aí agora nós temos a apresentação do nosso possível antagonista, né? E percebemos que meio que ele... uma das capacidades, né? Deu pra ver claramente que ele, assim, é ativado talvez pelo som, talvez pelo cheiro. Acredito que o cheiro seja algo interessante, porque ele é cozinheiro, então tem algum elemento relacionado a isso. Ou até mesmo o som de alguma forma, porque ele parece ser meio cegueta, é um gordinho cegueta. A gente já consegue perceber um pouco da própria proposta que traz desse personagem, né? Pelo menos por enquanto desse antagonista. E você percebe que a música vai acompanhando, né? No caso, tem essa ideia. E aqui você vê que a cozinha, até mesmo para crianças de uma forma geral, é um lugar perigoso. Seja perigoso pelos utensílios, pela comida. No caso, os adultos não permitem que as crianças utilizem da cozinha como forma de entretenimento, pela periculosidade. Claro que aqui nós temos uma criatura que está empanando a cabeça de um peixe com o recheio de uma criança, é algo extremamente bizarro, mas não deixa de ser uma proposta. E você vê que sempre tudo é muito grande, tudo é muito alto. Por quê? O ponto de vista, apesar de ser um jogo em terceira pessoa, no caso a gente não está vendo no olhar da criança, nós temos o PDV da criança como algo que eu estou vendo no ponto de vista dela, então uma criança pequena, tudo é muito grande. Se para nós, quando a gente vê um prédio muito alto, a gente já tem essa pequeneza, imagina só nós tendo realmente o tamanho pequenez de uma criança. Eu acredito que, você viu o estímulo, que interessante? Caiu um vidrozinho e o gordinho foi lá ver o que pode ter acontecido. Então você percebe que pode sim ter um elemento, no caso, auditivo, um elemento meio que olfativo, talvez, mas eu acho que é um pouco de tudo. Você vê que essas criaturas são bestiais, né? Você vê como elas respiram, como elas meio que se movimentam, como elas agem. Claro que
existe o fator humanoide, mas aquele... né, como se fosse realmente uma criatura que não consegue meio que respirar direito. Claro que pode estar fazendo uma relação talvez à própria obesidade, ou até mesmo como a criança vê uma pessoa mais obesa de uma certa forma, como uma criatura muito diferente. Porém, é algo interessante como você percebe esse animalesco dessas criaturas, tanto na forma de se comunicar, meio que né, esses gritos bizarros delas, até mesmo essas respiradas profundas e trazendo esses pontos. E o interessante também desse jogo, que é bem legal, é que ele é muito sonoro. Então você percebe que tem o som não apenas da própria criatura, mas também do próprio cenário. Meio que o cenário vai se movendo, as portas dos armários também fazem nheque, 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 como um próprio elemento mostrando que um cenário é vivo. Não é simplesmente algo interativo onde você empurra para lá para cá. Mas não, se o cenário está movendo, tem isso. E olha que legal, aquele quadro ali no fundo, ele tem essa diferença, tanto pegando no meio do rosto, mas também tem algo como se fosse duas pessoas, um feliz, um triste, mas meio que é um quadro, então, e a metade está dividindo dois quadros no meio. Então eu acredito que possa ter um significado interessante essa ideia de dualidade, dois personagens, uma familiaridade talvez, no caso, dois irmãos de alguma forma. Eu acho que é extremamente válido essa reflexão. O legal dessa cena aqui é que você percebe que, primeiro, tem a construção da salsicha, né? Que a galera que sabe como salsicha é feita, os, os condimentos das vísceras moídas e tudo mais. A formatação da salsicha, né? A estrutura de como é feita a salsicha. Você percebe que ela é muito plausível de ser considerado uma cena bem do terror gore, porque considerando os pormenores aqui, do que é feita essa salsicha? Considerando o que a gente viu até agora, crianças, pessoas, do que é feita essa salsicha? E mesmo que seja feita de animais irracionais, vamos chamar dessa forma, no caso não humanos, olha o estado que está aqui. Primeiro, claro, esse ladrilhinho verde aqui, ele mostra talvez o fato de ser antigo ou alguma coisa, porém é um verde meio podre, trazendo novamente que o verde pode ser uma ideia relacionada à natureza, obviamente, porque as florestas, as folhas, mas o verde, como eu já disse em vários vídeos, são como se fossem venenos, como se fosse essa putrefação. O pútrido também é associado ao verde. Então nós temos esse grotesco desse verde mesclado com esse vermelho sanguíneo, com a ideia de ser algo podre, algo extremamente nojento, associado a esse vermelho gore, que traz essa proposta do nojento sendo totalmente reforçado. E obviamente vocês conseguem ver, né, como eu sou muito ruim que não estou conseguindo jogar a salsicha para dentro daquele compartimento. Até fiquei pensando quando estava jogando aqui se realmente esse era o caminho, só que eu imaginei que teria que descer mais aquela salsicha para poder passar por aquele espaço. Então a agonia de vocês estarem vendo essa habilidade nula que eu tenho de tentar entrar naquele espaço ali
é tão grotesco quanto a própria habilidade mesmo. Interessante porque mesmo mesmo ele tendo uma puta capacidade olfativa, caso seja isso, né? Nós estamos no frigorífico. Então as capacidades sensitivas dele meio que se perdem pelo fato de estar muito frio. Então acredito que seja um dos motivos de não ter nos identificado, mesmo sabendo. Parece muito que meio que uma máscara, né? Porque você vê que tem uma dobra aqui no pescoço, como se realmente fosse. Ou é uma deformação tão cabulosa que meio que como se estivesse escorrendo a pele aqui por baixo. É uma criatura grotesca, de uma forma geral, assim. Não tanto uma deformação bizarra como a do outro, mas pelo menos aqui traz muito essa ideia de grotesco mesmo. E como vocês podem ver, eu sou muito ruim. Eu nunca consigo fazer nada de primeira. E é impressionante como eu vendo algumas speedruns desse jogo, o tempo que eu gastei em uma fase, os caras meio que zeram o jogo todo, mano. Eles são muito bons e obviamente são ruins. O que também me fez pensar, aproveitando esse glitch bizarro aqui de correr pra lá e correr pra cá, é que talvez ele seja sensível ao feromônio da criança. Porque não, não feromônio no caso, né, sexualmente falando, mas sabe quando fala assim, ah, tal criatura sente o cheiro do medo? Então, quando a criatura se aproxima e o coração dispara, no caso, o coração da criança dispara, então talvez ele esteja associado a isso, também. Mas também, né, a ideia de bosta que eu tive, mano. Então ideia muito de merda. O bom é que o jogo meio que salva em algumas posições que faz com que você consiga ter algumas coisas, porque senão... Esse Destupidor, ele traz muito uma ideia de foreshadowing, no caso, a importância dele está no meio da cena, como algo do tipo, olha, me use. Talvez para algum achievement, né, ou no caso, uma platinagem, talvez seja interessante, mas eu realmente não consegui imaginar de uma forma direta que poderia ser aquilo. E o legal é que o começo do jogo foi ele agarrando essa corrente
no meio do jogo, novamente, e aqui novamente. Então eu fico imaginando assim, aquela primeira corrente foi um presságio, porque de lá a gente conseguiria ter uns finalmente, no meio novamente, e aqui seria agora a nossa salvação. Essas correntes levariam, esses ganchos, levaria a gente até ele. No meio, o corpo levaria até ele, e agora esse final teria que passar por ele. Eu acho bem interessante a proposta. E vocês percebem que o banquinho me atrapalhou. Eu ia conseguir de segunda, mas o banquinho me atrapalhou. Então eu só queria deixar esse adendo que o banquinho me atrapalhou. Então, pessoal, eu achei bem interessante esses finalmente aqui. Eu gostei dessa proposta da cozinha, onde tudo meio que girou em cima da cozinha. A preparação do alimento, no caso aquelas salsichas, ou o caso de, em alguns momentos que eu fui pego, colocar eu como um recheio de peixe, e sempre associado em alimentação, e trazendo um pouco talvez de um background dos antagonistas, que no caso esses dois gordões aqui, onde você percebe que tem sempre de 2 em 2, no caso, ou tendo essa relação. No quarto deles, vocês veem que tem os quadros mostrando essa ideia, porém, meio que são dois quadros, um do lado do outro, aí tem um aqui, tem outro aqui, pegando como se fosse um único só, porém, com talvez uma dupla personalidade, talvez. Mas eu achei bem interessante como foi desenvolvido aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente, passou alguns probleminhas por eu ser muito ruim, alguns puzzles e também por questão de habilidade, que vocês puderam perceber, mas espero que não tenha atrapalhado essas reflexões que eu trouxe hoje sobre a cozinha. Então, se vocês chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando dessa série. Com isso, eu termino ela bonitinha com os outros próximos 2 capítulos que faltam, e assim eu posso começar com outros jogos também, outros jogos indie de uma maneira geral. Já pediram para eu fazer já Hollow Knight, já pediram para eu falar um pouco de Baldur's Gate, então mostrando aí que vocês estão gostando e que esse tipo de análise jogatina é interessante, eu posso trazer outros jogos também, beleza? Então, use a boa de suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!